Efésios 2, de 11 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um só, em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Portanto, lembrai-vos que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo. Irmãos, a Igreja do Senhor Jesus Cristo é chamada continuamente a celebrar a grande obra da salvação que nós recebemos por intermédio de Jesus. É a Igreja de Jesus. E muito comumente, e o fazemos corretamente, temos em nossos corações, em nossas mentes, e proclamamos com os nossos lábios o versículo de número 8 do capítulo 2. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Exaltamos a salvação, exaltamos a obra de Deus, exaltamos a graça de Deus. Mas é interessante como o apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito de Deus, também quer no seu argumento nos chamar a entender a importância de a igreja se lembrar e reconhecer de onde nós realmente viemos. Isso é muito comum com pessoas bem-sucedidas que pregam
que no seu sucesso mantém a humildade. E uma grande chave para grandes homens de negócio, pessoas famosas, manterem-se simples e humildes, pelo menos aos olhos humanos, é essa ideia de sempre se lembrar de onde saíram. Esses dias, alguém publicou na internet a respeito das casas de pessoas famosas, atletas, políticos, atores e atrizes de Hollywood, músicos, etc. E mostrando a casa onde eles moravam antes do sucesso e a casa onde eles moram atualmente, sendo bem-sucedidos, famosos e ricos. E esse tipo de vídeo de antes e depois é um tipo de entretenimento que eu gosto. E a discrepância é enorme. A discrepância é enorme. Um desses vídeos, então, mostrando antes e depois, me chamou muito a atenção porque uma musicista, uma cantora, se é que aquilo que ela faz é música, mas uma menina totalmente deturpada da mente, a cantora chamada Miley Cyrus. Então mostraram antes e depois de todo mundo, né? E todos muito pobres, casas muito simples, regiões de muita escassez, bairros muito pobres dos Estados Unidos. Mas ela sendo filha de músicos e sendo uma menina já rica, então na verdade eles mostraram uma mansão antes e uma mansão depois. Talvez essa menina totalmente depravada e com a cabeça totalmente entregue nas mãos de Satanás, não precise talvez em algum momento da sua vida, quanto à questão econômica, de sucesso, de posses, se lembrar de onde veio. O apóstolo Paulo, na verdade, está mostrando que todo crente precisa se lembrar de onde veio. Todo cristão, ao celebrar o nome de Cristo e a sua salvação, precisa ter consciência daquilo que somos sem Deus, ou que éramos sem Deus. Qual era a situação daquela que se chama igreja hoje? Mesmo os eleitos de Deus, a igreja de Cristo hoje, que vive triunfantemente, antes de ser alcançada por Cristo, antes de o favor de Deus ser derramado em favor, eles estavam no antes, totalmente depravados, perdidos, mortos. E o versículo de número 12 enfatiza: sem Cristo. Na verdade, o apóstolo Paulo mostra para nós que o mundo nunca esteve sem Cristo. A primeira coisa que ele começa a dizer a respeito da obra da salvação de Deus em nosso mundo é que o mundo nunca esteve sem Cristo. E hoje de manhã nós tivemos o privilégio de reenfatizar isso quando nos lembramos no capítulo 4 de Gênesis, a respeito do capítulo 3 e do final do capítulo 3 de Gênesis, quando nós temos o chamado proto-evangelho. No momento em que temos a desobediência humana, o juízo de Deus, a condenação, neste exato momento, quando Deus decreta o juízo e o castigo, Ele também anuncia o evangelho. O descendente da mulher que viria para destruir a cabeça da serpente. O que o apóstolo Paulo está dizendo então é que todo aquele que no contexto aqui da cidade de Éfeso, que um dia foi chamado de gentio, foi chamado por um motivo claro. Ser chamado de gentio ou não judeu, o título dado para todo aquele que não faz parte do povo da promessa de Deus, aparentemente no argumento, é um título ilegítimo. Se nós lemos o argumento incompleto, quando ele diz: lembrai-vos que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas,
Então, o início do argumento parece que o termo gentílico, ser chamado de gentil, é ilegítimo, porque a circuncisão é um título dado por mim mesmo e por uma obra feita na carne. Mas vejam, as obras da carne e a manifestação dos sacrifícios e dos rituais do Antigo Testamento eram um símbolo de uma verdade espiritual, que todo aquele que está separado da comunidade de Israel, é estranho às alianças da promessa, não tem esperança e está sem Deus no mundo. O versículo 12 completa o versículo de número 11. O primeiro argumento aqui, na verdade, é que ser chamado de gentil, o povo gentílico ou o não judeu, o não povo, é na verdade um argumento concreto, porque tudo aquilo que homens da antiga aliança faziam como sinal do seu compromisso com Deus, sinal da sua devoção a Deus, mesmo que sendo feito na carne por mãos humanas, este era o sinal de que eles estavam debaixo das promessas da aliança, e estando unidos à comunidade de Israel, tinham esperança no mundo. Isso nos faz lembrar imediatamente do capítulo de número 1 do livro de Ruth, aonde uma mulher sem marido, sem recursos, sem sustento, sem esperança, se volta para a terra do povo de Deus, para a lei do povo de Deus, e como descreve Boaz no capítulo de número 2, procura o Senhor Yahvé para ficar e se acolher debaixo de suas asas. Uma moabita entendeu que em Moabe, com seus deuses, com a sua religiosidade, ela estava afastada de Deus, sem Cristo, separada da comunidade de Israel, estranha às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E assim, meus irmãos, se foi por séculos e séculos e milênios, desde que o Senhor estabeleceu o seu povo exclusivo, desde o momento em que todos os povos se espalham, Gênesis 11, Torre de Babel. Na verdade, ali, é como se toda a humanidade existente se une para afrontar a Deus, e Deus espalha todos eles. Era como que em Gênesis 11 nós tivéssemos o juízo final, quando Deus do céu olha as obras da humanidade tão más e perversas, que vai então julgá-los, confundir suas línguas, confundir suas mentes, frustrar os seus planos, destruir as suas obras e espalhá-los. E a partir do capítulo de número 12, nós temos que, no meio dessa multidão espalhada, o Senhor começa um novo tempo e uma nova dispensação da sua aliança, quando chama para si Abrão. É exatamente isso que o apóstolo Paulo então está dizendo, que desde o momento em que Deus espalhou a humanidade ali na Torre de Babel, e depois de algum tempo escolheu para si um homem, um descendente de Sem, descendente de Noé, este homem chamado Abrão, e em Abrão escolheu fazer uma grande nação. Todos aqueles que não estão ligados ao pacto de Deus com Abraão, ou com Abrão inicialmente, e depois com Abraão, e não fazem parte dos descendentes de Abraão, sendo bisnetos, ou seja, filhos do seu neto, filhos de Jacó, filhos de Israel, todos esses que não estão debaixo desta aliança,
desta lei, deste pacto, estão sem Deus no mundo, sem esperança no mundo. E o apóstolo Paulo, então, como um excelente exegeta do Antigo Testamento, diz: sem Cristo. Cristo está no mundo desde o início da criação. O apóstolo João nos deixa claro isso. Diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Depois, em Gênesis 3, nós vemos a promessa do filho da mulher, que eu já citei aqui. E a partir daí, então, toda a linhagem de homens nascendo na esperança da vinda de Cristo, na esperança da vinda do Messias. Então, todos aqueles que estão ligados às promessas de Deus a Noé e às promessas de Deus a Abraão estão unidos como comunidade de Israel, dos bisnetos de Abraão, dos filhos de Jacó. E eles estão ligados à promessa da aliança e têm esperança nessa vida, porque tem Deus. Assim, negativamente, foram encontrados todos aqueles que, sendo naturais de Éfeso ou de qualquer outro povo que não do povo de Israel, não tinham recebido o Evangelho de Cristo Jesus. A segunda coisa que ele vai nos mostrar, agora a partir do versículo de número 13, é que essa comunidade externa ao povo de Deus vive em guerra contra o povo de Deus. Leiam o Antigo Testamento. É interessantíssimo ler, por exemplo, o texto tanto de Deuteronômio quanto de Levítico. E ao lermos, por exemplo, o livro ali de Levítico, nós vamos ouvir e vai ser recontado o que aconteceu quando o povo quis entrar na terra prometida e ali haviam seus parentes, os edomitas, filhos de Esaú. Então, se eles são os filhos de Jacó, aqui estão os filhos de Esaú, são seus parentes. Os filhos de Esaú são também netos ou bisnetos de Abraão, e são também da geração de Sem e de Noé, são semitas. Então Deus diz: conversem com eles, não os destruam. Depois eles enfrentam os amonitas e os moabitas. Amonitas e moabitas são irmãos, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, que são o quê? Os filhos das filhas de Ló, com o próprio Ló, que elas tiveram uma relação incestuosa com seu pai depois da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas Ló é sobrinho de Abraão, então é primo de Isaac. Então os israelitas são seus parentes. E o que então Deus diz? Não os destruam. Mas os edomitas, os moabitas e os amonitas, parentes, se levantaram contra o povo de Israel, não os assistiram, não lhes deixaram comprar entre os seus. Eles queriam comprar comida, pagar pela comida, eles queriam pagar pela hospedagem, eles queriam atravessar em paz, e os seus reis não os permitiram e afrontaram o povo de Israel. Então Deus lhes permitiu guerrear contra eles e lhes destruir. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que todo aquele que não faz parte do povo de Israel é inimigo de Israel. Deus levanta para si um povo, mas quando Deus escolhe para si um povo, todos os outros povos, daqueles herdeiros, daqueles que foram espalhados ali na Torre de Babel, todos esses povos são inimigos. Não existe nenhum vizinho, parceiro, amigo.
Eles estão sempre cercados, debaixo de hostilidade. Israel é odiada pelos povos da terra até os dias de hoje. Mas o apóstolo Paulo diz aos seus leitores no capítulo de número 2, versículo 13: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. O que Cristo faz inicialmente é trazer para dentro do povo, em paz, todos os outros povos. Todas as nações da terra são alcançadas pela paz. E então, se todas as nações são inimigas de Israel, agora, na verdade, todas as nações que estão em Cristo são amigas de Israel. Na verdade, não são amigos, companheiros, apoiadores, mas são feitos um só povo. A paz que é promovida aqui então por Cristo Jesus, que vai na contramão da inimizade, é exatamente esta paz que une, o qual de ambos fez um. E como, então, o Senhor Jesus Cristo promoveu tal paz? Ele diz: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O apóstolo Paulo está nos mostrando que o cerne da inimizade de todas as nações contra Israel está na vida de Israel consagrada a Deus. Prestem bem atenção. Estudem o livro dos Reis e o livro das Crônicas e vejam ali qual era o primeiro ato de paz entre nações com Israel. Tanto de paz verdadeira, paz humana, genuína, quanto de paz imposta, quando outros impérios vinham. Qual era a primeira estratégia dos reis de Israel, e depois do reino dividido, de Israel no norte e de Judá no sul, principalmente, majoritariamente de Israel no norte? A primeira estratégia qual era? Trazer para dentro do território de Deus culto pagão, colocar na terra prometida, em todo o território de Israel, postes ídolos, altares pagãos, e promover todo tipo de culto pagão. E principalmente quando Israel era cercada e dominada por impérios inimigos, a primeira atitude dos seus reis era se submeter à adoração pagã dos impérios que vinham lhe dominar. O culto de Israel é para um mundo sem Deus uma declaração de guerra. Quando eles dizem há um só Deus vivo e verdadeiro, eles estão dizendo para todas as outras nações: os teus deuses não existem, são falsos, são engano, vocês são tolos. O salmista, no Salmo de número 115, ainda enfatiza: tornem-se semelhante a eles todos aqueles que lhes adoram, que prestam culto, que lhes servem. Ou seja,
Você adora um Deus tolo e você é um tolo. Todos aqueles que adoram deuses feitos pelas mãos humanas são, na verdade, cegos, mudos, são tolos. A tolice cultica é a expressão da tolice do mundo. Não há cultura inocente, diz o apóstolo Paulo. Não existe um povo que tenha uma cultura e um tipo de culto neutro. Não existe nenhuma expressão sociocultural de nenhuma nação que não seja em si mesma religiosa. Então, todas as nações do mundo que adoram deuses falsos têm falsas culturas, têm práticas, costumes, arte, música nocivas, más, caídas, pecaminosas. A crítica que se faz, por exemplo, à nossa conduta de culto, o culto que nós prestamos aqui na nossa igreja, que nós buscamos com zelo aprender e caminhar naquilo que nós herdamos, por exemplo, dos nossos pais na Escócia, dos nossos pais no movimento puritano. E o culto presbiteriano, ele é em si uma expressão muito clara de tudo aquilo que nós cremos a respeito das doutrinas bíblicas que nós temos como herança do movimento puritano. E a acusação é sempre essa, que nós trazemos para nós mesmos e impomos sobre a igreja uma cultura europeia. Eu gosto muito de um pastor que foi meu colega de seminário, e ele, quando fala sobre isso, ele fala assim, com os olhos bem arregalados, assim. Ele fala assim: cultura europeia sem Cristo é tribalismo, são sacrifícios a falsos deuses, são os vikings sacrificando crianças, são os celtas bebendo de chás e de produtos de ervas da terra para se inebriar e ficarem loucos, são os idosos sendo mortos para não atrapalharem a vida tribal do povo. Tribalismo na sua essência mais bruta, cruel, pagã, é a cultura, entre aspas, natural europeia. O que nós herdamos de Genebra, o que nós herdamos da Escócia, o que nós herdamos de Westminster, o que nós herdamos da Holanda, nada mais é do que cultura bíblica santa. Porque nós, deixados a nossa cultura, dos, entre aspas, povos originários, seríamos nada mais do que tribais. Os tribais brasileiros, os povos originários, que são tão protegidos por este governo nefasto e diabólico, que infelizmente domina sobre nós. Se nascem gêmeos, eles matam os dois, porque na crendice indígena, na religiosidade indígena, quando nascem dois iguais, um é bom e outro é mau. Mas como você não sabe quem é bom e quem é mau, mata-se os dois bebês na hora. Um é do demônio e o outro é bom. Crianças que nascem com necessidades especiais, excepcionais, são enterrados vivos, para que a maldição não venha sobre a tribo. Os idosos entre os povos originários, ainda hoje, no território brasileiro, são deixados no canto da tribo para viverem os seus últimos dias e morrerem, serem acometidos de qualquer enfermidade e morrerem sozinhos, para não serem um peso para a tribo. Eles ainda usam de todo tipo de entorpecente da mente para o seu culto pagão. São totalmente distanciados de Deus. Ontem à tarde
presbítero Zaqueu compartilhou com o conselho uma notícia que o Ministério da Segurança e Justiça, através de alguma de suas instâncias, determinou proibir a evangelização em presídios, o que vem na mesma corrente. Não permitir que o Evangelho de Cristo, que traz paz e reconcilia a todos os povos com Cristo e com Israel, esperançoso no poder de Deus. É isso que em nosso país está acontecendo. Paulo diz então que tais pessoas, nós éramos assim, mas ele diz mais. Ele diz que na verdade a força, o poder, o ministério do Evangelho era uma necessidade também de Israel. E disse: e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também que estavam perto. Porque na verdade o grande problema do conflito dos povos contra Israel e da guerra de todas as nações do mundo contra Israel, mesmo as nações que eram herdeiras de seus parentes consanguíneos, é a guerra do homem contra Deus. E na guerra do homem contra Deus, Israel precisa encontrar paz. Versículo 17 novamente: e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe. Mas ele continua dizendo: e paz também aos que estavam perto. Ou seja, para que haja paz entre Israel e as nações do mundo, é necessário que haja paz entre todas as nações, Israel e todas as nações, com Deus. O Evangelho, as boas novas, o apóstolo Paulo afirma que são o Evangelho da paz. Nesse texto, e lá no capítulo 6, quando ele vai falar sobre a armadura de Deus, ele vai falar que o guerreiro, o servo de Deus, precisa se revestir da armadura de Deus, ele deve calçar, vestir os calçados do Evangelho da paz. O Evangelho é a declaração que em Cristo todo o cosmos é alcançado pela paz. Paz com Deus, paz com o Criador. Em último lugar, o apóstolo Paulo diz que todas essas coisas estão unidas em um só fundamento: Cristo como a pedra angular que une dois pilares de sustentação: os profetas e os apóstolos. Tudo aquilo que anunciaram os profetas, pregaram os apóstolos. Leiam com atenção as cartas de Paulo, de Pedro, de João. E vejam todos os documentos neotestamentários. Comecem a estudar, estudando o Antigo Testamento. Vejam quantas citações nós temos entre Novo e Antigo Testamento. Meus irmãos, são milhares de vezes que o Novo Testamento cita o Antigo Testamento. À luz da boa hermenêutica reformada, nós afirmamos que o Novo Testamento nada mais é do que a pregação expositiva cristocêntrica do Antigo Testamento. O que os autores do Novo Testamento estão fazendo é pregar o Antigo Testamento ao povo de Cristo Jesus.
Assim, o apóstolo Paulo termina esta ideia da celebração da paz de Deus em Cristo Jesus, na visão da igreja, quando ele diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A igreja é a habitação de Deus. A igreja é o lugar de Deus. Só que nisso, a igreja se levanta contra o Israel carnal, contra aqueles que são circuncisos por mãos de homens, contra o território e a nação de Israel hoje, e contra toda a religiosidade judaica sem Cristo hoje. Porque nós afirmamos que não é mais o templo de Salomão, não é mais a terra prometida, não é mais a cidade de Jerusalém, não é mais o santo lugar, o santo dos santos. O lugar de habitação de Deus é a igreja de Cristo Jesus. Os seus pilares, os profetas e os apóstolos. A pedra angular, Cristo. E os tijolos, nós, os crentes em Cristo Jesus. Ele usa a mesma expressão, versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado, a ideia de edificação, mostrando a presença, a ideia de edificação sobre os pilares, profetas e apóstolos. E aí versículo 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A igreja de Cristo Jesus é o local aonde o Espírito de Deus habita para promover a paz de Deus com o mundo. Não há paz de Deus com o mundo em qualquer outro lugar a não ser na igreja de Cristo Jesus. A igreja de Cristo Jesus é o local onde todos os sacrifícios do Antigo Testamento, não sendo desfeitos, mas são perfeitos, visto que o Senhor Jesus Cristo cumpre todos eles, como lemos em Hebreus 9, não todo ano, mas de uma só vez. O que o apóstolo Paulo, então, meus irmãos, está nos dizendo é o seguinte: quando entendemos de onde fomos tirados, podemos enxergar muito bem aonde estamos. Nós só vamos dar real valor a sermos crentes, parte da igreja de Cristo, a termos uma igreja local, a nos reunirmos como comunidade, a alegria, ao amor, a irmandade do povo de Deus, ao precioso dia do Senhor, ao nos reunirmos para culto, para estudo de doutrina na escola dominical, para culto de manhã e de noite, a termos cultos longos. Nossa liturgia, às vezes de 50 minutos, 1 hora, sem a pregação, lendo a Bíblia, não lendo 2, 3 versículos, lendo o texto todo, e cada texto mais maravilhoso. Me perdoem, meus irmãos, eu sei que nós devemos ter ordem, decência, na boa reverência, princípio, meio e fim, não é mesmo? Mas quando eu começo a ler Hebreus 9, eu não quero parar. Eu quero ir para o 10, e para o 11, e para o 12. Quando nós lemos a nossa declaração de fé nessa noite, eu não queria
imprimir aqui no nosso programa de culto só um dos parágrafos. Eu queria ler todo o capítulo da Confissão de Fé sobre a vocação eficaz. Quando nós cantamos o salmo que cantamos hoje à noite, o 103, eu divido ele em duas partes, para não se estender muito a liturgia. E hoje de manhã nós cantamos o 51 também em duas partes. Eu queria, meus irmãos, com toda honestidade, cantar em um mesmo culto o 51 e o 103. E quantos mais fossem, quiçá cantássemos 5, 6 salmos longos e percebêssemos que chegando aqui de repente às 8 da manhã, num dia de domingo, cultuaríamos a Deus pelas primeiras 3, 4 horas desse dia. Isso parece exaustivo para muitos, mas o que nós estamos ouvindo da parte de Deus nessa noite é que nós só vamos reconhecer o valor da igreja, o valor do culto cristão, o valor da palavra de Cristo, o valor da presença de Deus, a paz real que nós temos em Cristo. Vamos entender que aqui reunidos nessa noite somos chamados de habitação do Espírito de Deus, quando nos lembrarmos inicialmente de onde fomos tirados. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios da carne, chamados incircuncisão, imerecedores, sujos, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É impressionante, nesses vídeos que eu disse, ver às vezes os casebres, da onde saíram alguns jogadores de futebol, cantores, etc., e ver a suntuosidade e o tamanho absurdo das suas mansões, e muitos deles sem Deus do mundo, ainda tem uma consciência humana de olhar para o seu passado e serem, humanamente falando, humildes e agradecidos e generosos. Por mais que nós falemos da riqueza, da depravação, da degradação, nós ainda temos muitos exemplos de pessoas que não são crentes, ex-atletas profissionais que ganharam muito dinheiro, mas têm fundações de caridade, que sustentam escolas, hospitais, que minimamente com os seus parentes deram casa, sustento, boa vida para pais, irmãos, etc. Eu lembro de uma história de um jogador que ele contava assim, que ele tinha 12 irmãos. Na verdade, ele tinha 10 irmãos. Então ele falou assim, são 12 casas, eu preciso de... Ele falou assim, eu não posso me machucar. Cada novo contrato de futebol, primeiro era a casa da mãe, depois a casa dele, e depois ele falou assim, agora os meus irmãos. Eu falei assim, eu tive que jogar muita bola e fazer muito contrato, porque tinha uma casa para cada um. Tirando qualquer realidade espiritual da história, nós estamos falando que existem muitas pessoas que não receberam da dádiva da vida em Cristo Jesus, mas olham para da onde vieram
e são minimamente generosos e agradecidos e humildes, olhando para tudo aquilo que receberam durante o seu trabalho e da vida. E nós? Devemos olhar para a vida que nos estava destinada sem Cristo. Que os nossos filhos seriam filhos da ira, que nós estaríamos, de repente, até entre aspas, aproveitando o dia, a folga e o feriado, e nossa alma, a cada novo dia de feriado, entre aspas, aproveitado, estaria mais vazia. Teríamos então a oportunidade de, no domingo, curtir a praia. E os irmãos bem sabem o que acontece em grande parte dos lares brasileiros no fim do domingo, não sabe? Quando eu trabalhei na primeira igreja que eu fui pastor ali em Belo Horizonte, era numa favela, num bairro muito pobre. E os irmãos da igreja sempre me diziam: pastor, se é para marcar visita, fazer projeto de evangelismo, é sábado de manhã. Sábado de manhã. Porque eles não estão falando sobre ninguém envolvido com crime nem nada, porque o bom trabalhador que morava naquelas comunidades, como não é diferente de pessoas que moram em bairros mais ricos e abastados, mas o bom trabalhador é aquele homem que trabalhava duro, pai de família, bom pai, rigoroso com seus filhos, mas descrente. Então ele trabalhava duro até a sexta-feira, 5, 6 horas da tarde. Na sexta-feira, quando ele punha o pé em casa, ele tinha sua alforria e ele começava a festejar, a beber e se alegrar da sexta-feira para o sábado. No sábado de manhã, nós tínhamos ainda muitas crianças na rua, muitas pessoas que dormiam até mais tarde, não tinham que sair para trabalhar, e até a hora do almoço, assim, a gente ainda tinha muita gente tranquila na rua. Sábado, depois do almoço em diante, a embriaguez, a degradação ia tomando conta da região. E era a maior tristeza ao nosso coração sair da igreja no domingo à noite e a rua da igreja tomada de bares, uma rua bem estreita numa favela em Belo Horizonte, a rua da igreja tomada de bares e as pessoas caindo pelos cantos. Nenhum, sim, deixa eu explicar. Muitos que eu conheci ali não eram envolvidos com tráfico de drogas, com bandidagem, com nada, mas se sentiam livres para no sábado e principalmente no domingo fazer o que bem entendesse. Dormiam então lá para as 9 da noite no domingo, tomavam um bom banho, desmaiavam nas suas camas, desabavam ali, e no outro dia, segunda-feira de manhã, tomavam um remédio, tomavam um café forte, um banho gelado e voltavam para o trabalho, esquecendo de tudo que ficava para trás. A coisa mais triste era ver uma família que, pela graça de Deus, foi salva pelo Evangelho, mas que nós acompanhamos, eu acompanhei desde o meu primeiro dia ali naquele lugar, e por 7 anos caminhamos com eles. Depois que eu saí, eles se converteram, graças a Deus, e hoje esse irmão é um diácono fiel, servindo a igreja de Cristo. Mas não havia nada mais triste de que ver esse irmão que nos recebia tantas vezes para fazer culto de oração na casa dele, que queria aprender e fazer discipulado comigo, aprender a Bíblia, e que de repente se firmava na igreja, e de repente o domingo que ele não aparecia no culto, eu falei assim, eu já sabia. Ele morava bem na rua da igreja. E nós, muitas vezes, uma época eu não tinha carro, então eu descia a rua a pé, ia para casa a pé. Meus pais moravam bem perto ali, eu ia a pé para a casa dos meus pais. E eu passava por esse irmão querido, que hoje é meu irmão querido. E ele estava totalmente embriagado, totalmente descontrolado. Ele e a sua esposa.
E quando eles me viam descendo, eles faziam de tudo para se esconder. Eles abaixavam. Teve dias que eu vi esse senhor se jogar no chão e se abaixar, a esposa se esconder atrás de outras mulheres. E eu olhava, e eu tinha vergonha de falar com eles, mas eu não queria tratá-los sem amor. Eu ainda falava: ô fulano, ô fulano. E aí então ele queria dizer que não estava se escondendo e vir falar comigo, e a situação piorava. Mas também conheci muitos crentes que, tendo sido libertos pelo Senhor de uma vida totalmente destruída ali naquele contexto, se entregaram a Cristo. E um dos meus bons amigos é um pastor da igreja presbiteriana ali na Bahia, está na região ali de Itabuna. Era jurado de morte na favela, porque devia R$50 ao tráfico. E o pastor, que esteve lá anos antes de mim, pagou o traficante para que ele fosse liberto. E depois de convertido, este homem se tornou um pastor da Igreja de Cristo. É um homem de Deus, um pastor firme e reformado, um homem de Deus, meu amigo até hoje. Se nós sabemos de onde viemos, com certeza celebraremos de forma muito mais intensa tudo aquilo que recebemos. Como é que podemos, meus irmãos, cogitar, desprezar ou negociar com as coisas de Deus? Como é que muitas vezes nós podemos cogitar, por algum motivo simples, insignificante, tolo, desprezar o dia do Senhor, o culto público? Como é bom, meus irmãos, como é bom, chegando aqui, passando na rua, Ricardo tinha acabado de estacionar, e eu fiquei prestando atenção no carro, de repente, a porta do passageiro na frente abriu. Eu falei assim: não é o Ageu, é a Juliana. Como é bom quando a gente sabe que irmãos estão enfermos, e nós oramos de manhã, e a nossa oração é sempre essa, né? Se assim for da tua vontade, que o Senhor nos recupere e os traga aqui essa noite. Como foi bom ver Juliana chegando, como foi bom ver Cristiano chegando. Enfermos, acamados, não estavam bem fisicamente, mas o Senhor os levantou e os trouxe aqui. Nós sabemos o que somos e o que éramos sem Cristo. Nós sabemos o que estava destinado para nós sem o Evangelho da paz. Nós sabemos que estaríamos como os outros, gentios, ímpios, perdidos. Não fosse a graça de Deus, não fosse a obra de Cristo Jesus, nós estaríamos lá. Nossas vidas estariam destruídas, por mais que fôssemos bons pais, trabalhadores, maridos de uma só mulher, que criássemos os nossos filhos com um sentido de ética, de caráter justo, para serem bons homens na sociedade. Por mais que à luz dos olhos humanos nós estivéssemos vivendo uma vida digna, nós ainda seríamos afastados das promessas de Deus, afastados da aliança de Deus, sem Cristo na vida, sem esperança no mundo. Nós estaríamos totalmente perdidos. É a consciência daquilo que Cristo faz em favor do seu povo, dos estrangeiros e dos judeus, e de como Ele nos tira das trevas para a luz, e de como de uma vida degradada Ele nos transforma, firmados nos pilares dos profetas e dos apóstolos. Ele nos transforma agora em habitação da divindade eterna, em templo do Espírito Santo. Meus irmãos, isso é maravilhoso demais. E talvez
que seja nos nossos diários de oração, nas nossas anotações, nós devêssemos também pensar em fazer o nosso vídeo do antes e do depois. O apóstolo Paulo nos mostra claramente o antes e o depois, e coloca Jesus como a pedra angular da mansão celestial, a qual Ele mesmo preparou para os seus, da igreja de Cristo, na qual nós somos edificados para a habitação do Espírito Santo. Olhe agora para a foto desta preciosa habitação, a habitação de Deus no mundo, a igreja de Cristo Jesus, o templo do Espírito Santo. Louvem a Deus por isso, se alegrem nessas coisas, vivam, meus irmãos, integralmente nessas coisas, celebrem a Cristo, amem a casa de Deus, amem a palavra de Deus, amem o culto público, amem o dia do Senhor, porque sabem muito bem onde estaremos, não fosse a graça de Deus em Cristo Jesus.